noite, irmãos, boa noite, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem está em Jesus é nova pessoa. É nova pessoa. As coisas passadas já deixaram de ser. Em outras palavras, é o que o verso 17 quer comunicar-nos. O tema da nossa exposição hoje é: não olhe para seu passado, olhe para seu presente. Não olhe para o seu passado, olhe para o seu presente. Deus amado, Deus santo, pedimos que tu venhas em nome de Jesus falar conosco a partir de então. Desejamos tão somente ouvir tua voz. Assim sendo, que tu venhas falar conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Não olhe para seu passado, olhe para seu presente. Não foque no seu passado, foque no seu presente. Não se prenda ao seu passado, se prenda ao seu presente. Segundo o verso 17, a razão é óbvia, porque você se tornou uma nova pessoa em Jesus. O que passou, passou. O que você foi há 10 anos, há 5 anos, há 2 anos, há 1 ano, há 1 mês, há 1 semana, há alguns segundos, em Jesus, ou estando você em Jesus, não pode fazer com que você venha ficar preso, rendido, encarcerado ou encarcerada no que foi. Porque, volto a ressaltar, em Jesus, você se tornou uma nova pessoa. E uma coisa importante, eu e você, nós temos que entender também, é que nós não podemos permitir que os outros nos definam a partir do que fomos, mas a partir do que somos ou nos tornamos em Jesus. De início nós temos que entender que nós não podemos nos prender, nos focar no que nós fomos, no que nós fizemos antes de estarmos em Jesus. E também nós não podemos permitir que os outros venham nos definir a partir do que nós fomos, mas a partir do que nós nos tornamos em Jesus. Então, o que importa, no que diz respeito a mim e a você, não é o que eu fiz, mas o que eu me tornei em Jesus. E o meu passado, o seu passado, pode ser qualquer tempo relacionado ao relógio da sua existência. Isto é, uma semana, um dia,
ou até segundos. Assim sendo, o que você fez no passado, considerando isto, você não deve considerar, no sentido de fazer com que isto venha te atormentar, porque em Jesus você é nova pessoa. E tudo que está relacionado ao passado, ouso a dizer, sem nenhum medo, no tocante às questões comportamentais, não podem, sejam quais forem elas, te atormentar, porque em Jesus você se tornou uma nova pessoa. Irmãos, isso é extremamente importante e fundamental. Se desejamos viver nessa vida com a nossa consciência, com a nossa interioridade, com o nosso mundo interno em paz, com relação a nós mesmos, considerando o que somos ainda, descendentes de Adão, e considerando o que os outros pensam acerca de nós. Nós não podemos nos focar no que fomos. Nós temos que nos focar no que somos. É o hoje. E o hoje tem a ver comigo e com você em Jesus. Não permita, volto a ressaltar, que ninguém te defina a partir do que você foi, mas a partir do que você se tornou. O que define você enquanto servo e serva de Deus não é o que você fez antes de ter você encontrado-se com Jesus, mas o que você se tornou em Jesus, independente do que você vier a fazer hoje. E o apóstolo Paulo nos apresenta algumas razões para nós não nos focarmos, para nós não olharmos para o nosso passado, mas para o nosso presente, que é de pessoas novas em Jesus. A primeira razão é por temermos a Deus e não a condenação eterna. O verso 11. Se não, observem comigo. Vejam aí o que diz o verso 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: você tem que viver o hoje, focado no amanhã, não temendo o que você fez no passado, não fazendo da sua vida um montão de coisas relacionadas a seu passado, capazes de te atormentar, porque você em Jesus passou a temer a Deus, e consequentemente você vai viver nesta vida fazendo o que é compatível com a vontade de Deus. E você faz o que é compatível com a vontade de Deus, não porque você teme a condenação eterna, não por pavor da condenação eterna, mas porque você teme a Deus. Você tem satisfação, você tem prazer, você tem vontade, você tem a necessidade de viver neste mundo batalhando contra os prazeres carnais, contra as propostas mundanas, para fazer a vontade de Deus. Não porque você teme a condenação eterna, mas porque você teme a Deus. Isto porque você se tornou uma nova pessoa diante de Deus em Cristo Jesus. Não foque, portanto, no seu passado. Não se prenda ao que você foi, mas ao que você se tornou, ao que você é hoje,
Alguém que teme a Deus, não por temer a condenação eterna, mas por desejar fazer a vontade de Deus. Tem a ver com satisfação, tem a ver com prazer, tem a ver com esse desejo de fazer o que agrada a Deus, por ser Deus quem Deus é. O passado trágico, eticamente falando, que te envolveu, não pode se tornar um presente constante em sua existência. Porque não é, entendo eu, se você está em Jesus, o que domina, o que permeia a sua vida, o seu ser hoje. Mas eu sei que as lembranças do que fomos, muitas vezes tendem a atormentar-nos, deixando de fazer com que o que nos tornamos em Jesus tome conta da nossa consciência, do nosso ser, o temor a Deus. Quantos de nós muitas vezes questionamos se estamos em Deus ou não, em função do que fomos, e não em função do que somos. É a pessoa que teve uma vida trágica, comportamentalmente falando, que viveu na boemia, que viveu rendido ou rendida, melhor dizendo, aos vícios, e se tornou uma nova pessoa em Jesus, mas ainda continua, mesmo tendo vontade de servir a Deus, mesmo tendo desejo de fazer a vontade de Deus, isso de modo constante e permanente, entendendo que não tem nada a ver com Deus, em função do que foi, porque ainda está rendida ao passado. Você não é mais o que você foi, você é o que você se tornou em Jesus. Então isso que tem que tomar conta da sua vida, esse desejo que você tem de estar nos cultos, essa vontade que você tem de falar de Jesus, essa vontade que você tem de estudar a palavra de Deus, essa vontade que você tem de se curvar diante de Deus e dizer: Deus, eis-me aqui, pecador que sou, deve tomar conta de você mais e mais do que a realidade que te envolveu há anos atrás. Mas infelizmente, meus irmãos, vocês sabem disso, com relação a muitas pessoas, ou talvez com relação a você, o que você foi ainda ecoa mais no que diz respeito à sua existência, mesmo estando você em Jesus, do que o que você se tornou em Jesus. Não foque no seu passado, foque no seu presente. Não olhe para o seu passado, olhe para o seu presente, porque eu entendo que você hoje, sendo uma nova pessoa em Jesus, passou a temer a Deus, não por medo da condenação eterna, mas simplesmente porque quando você se encontrou com Jesus, algo extraordinário, estupendo, mágico aconteceu com você. O desejo, a vontade de fazer a vontade de Deus, simplesmente, volto a ressaltar, pelo que Deus é. A segunda razão de não ficarmos olhando para o nosso passado, mas para o nosso presente, de não nos focarmos no nosso passado, mas no nosso presente, é por sermos conhecidos por Deus. Vejam que uma coisa está conectada à outra. Primeiro, por temermos a Deus e não a condenação. Segundo, por sermos conhecidos por Deus. Por que somos conhecidos por Deus? Porque tememos a Deus. É o que destaca o verso 11, em sua parte final, e o verso 13. Vejam aí o que diz o verso 11, sua parte final.
Persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Verso 13. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Eu passei a temer a Deus. Você passou a temer a Deus. Quando eu e você nos tornamos novas pessoas em Jesus, e por conseguinte passamos a ser reconhecidos por Deus. Não é o meu vizinho, não é o seu vizinho, não é o meu pai, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é a minha mãe, não é o seu amigo, não é a sua amiga, que te conhece cabalmente e que tem o poder de dizer quem você é diante de Deus, mas o próprio Deus. Por esta razão, você não deve olhar para o seu passado, mas para o seu presente. Porque o seu presente é de nova pessoa em Jesus. E Deus te reconhece como alguém que está em Jesus. E Deus te enxerga, e Deus te vê como alguém que nasceu de novo, que está em Jesus. Deus me conhece, Deus te conhece. Por essa razão, a gente não vive temendo o juízo, a condenação. Nós não vivemos aqui fazendo para Deus o que devemos fazer, pensando no juízo. Mas no que Deus é para nós. Porque nós sabemos que Deus é que deve ser visto em nós, e que nós devemos ter a consciência que ao ser Deus visto em nós, nós somos reconhecidos por Deus, porque o fato de sermos reconhecidos por Deus nos faz automaticamente fazer com que o outro veja Deus em nós. Você teme a Deus? Você é reconhecido ou conhecida por Deus? Ou você deseja ser conhecida pelos homens? Ou você busca o conhecimento dos homens? Se você busca o conhecimento dos homens, você busca os aplausos dos homens. Se você busca o reconhecimento dos homens, você busca os aplausos dos homens. Se você busca o reconhecimento de Deus, e Deus reconhece, porque Deus te conhece, em Jesus, você vive neste mundo demasiadamente preocupado e preocupada em fazer a vontade de Deus, porque você teme a Deus. É motivo de satisfação, é motivo de alegria, é motivo de prazer. Você pisa todos os dias no palco da existência com o único intuito, com o único objetivo: viver exclusivamente para a glória de Deus. A terceira razão de não olharmos para o nosso passado, mas para o nosso presente, de não focarmos no nosso passado, mas no nosso presente, é por termos a consciência em paz, que diante de Deus estamos isentos de culpa. É por termos a consciência em paz que diante de Deus estamos isentos de culpa. É a parte final do verso 11. Persuadimos os homens e somos cabalmente reconhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Verso 12, em sua parte final, também damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração.
Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo duas coisas precisamente no verso 12. A primeira coisa é que nós, que nos tornamos novas pessoas em Jesus, não vivemos de acordo com os padrões do mundo, não de acordo com a filosofia mundana, não de acordo com o ritmo ético comportamental do mundo, não de acordo com a agenda comportamental do mundo, não de acordo com a cartilha comportamental do mundo, não de acordo com a cartilha ética moral do mundo, mas de acordo com os padrões de Deus. A segunda coisa é que nós, vivendo-nos neste mundo, cujos valores são antagônicos, eticamente falando, aos valores do reino de Deus, sem nos preocuparmos com os julgamentos dos juízes mundanos que estão presos às regras mundanas. Porque nós nos preocupamos, se tememos a Deus e somos conhecidos por Deus, em fazermos exclusivamente a vontade de Deus, ou que a palavra de Deus nos pede para fazermos no que diz respeito às questões éticas e comportamentais. E vivemos com paz diante de Deus, sem um pingo de medo, sem um pingo de medo de sermos condenados. Podemos até ser condenados pelos homens, mas não por Deus. Estamos isentos de culpa. Nós não podemos viver considerando o que fomos, o que fizemos no passado, mas o que nos tornamos em Jesus. Porque se nós vivermos considerando o que fizemos no passado, e passado, volto a ressaltar, no que diz respeito a mim e a você, ou melhor dizendo, no que diz respeito ao relógio do tempo da minha existência, pode ser ontem, ou o que eu fiz hoje pela manhã. Nós vamos viver sendo-nos tomados pela culpa, e a culpa martiriza, e a culpa machuca, e a culpa causa tormento, e a culpa gera dor, e a culpa gera angústia. Paulo está dizendo, meus irmãos, que quem é nova pessoa em Cristo deve viver neste mundo com a consciência em paz, não preocupado ou preocupada com o que o mundo diz acerca de si, mas com o que Deus determinou para si, estando em Jesus. Nós não podemos nos prender ao que fazemos, considerando o que somos ainda em Adão, já que estamos em Jesus. Nós não podemos, em outras palavras, permitir que os nossos pecados passados venham nos amarrar, introjetando, imprimindo em nossa subjetividade culpa e mais culpa, a ponto de fazer com que nós venhamos a deixar de ter o prazer de cultuar a Deus. E você sabe que muitas vezes é isso que acontece. Você é nova criatura, você é nova pessoa em Cristo Jesus. Tudo que você fez ficou no passado. Quem é novo ou nova pessoa em Jesus não vive de acordo com o museu, existencialmente falando, no que diz respeito à sua existência,
dos seus comportamentos antigos, passados, mas vive rendido à sua vida presente, ao que se tornou em Jesus. Consciência em paz, que diante de Deus estamos isentos de culpa. Irmãos, vocês sabem que um dos lemas do calvinismo é: uma vez salvo, sempre salvo. Quem está em Jesus não deixa de estar em Jesus. Quem ganhou a salvação, ou em outras palavras, a quem Deus deu a salvação, Deus não toma a salvação. E você sabe que tem muitos cristãos, muitos servos e servas de Deus, que vivem uma neurose, uma psicose, no que diz respeito à salvação, porque entendem que a salvação depende do que se faz, e não do que Cristo fez. E nós temos que entender que diante de Deus, estando-nos em Cristo, portanto, nós estamos isentos de culpa. É óbvio que eu não estou dizendo aqui que nós podemos fazer o que bem entendermos, porque se estamos em Cristo, se somos novas pessoas, nós vamos temer a Deus, nós vamos ser conhecidos por Deus e, portanto, nós vamos viver fazendo a vontade de Deus. Isso tem que ser majoritário, isso tem que ser constante, isso tem que ser maior em nós. O que eu estou dizendo é que nós não somos perfeitos, e nós, em algum momento, pode ter sido ontem, ou pode ter sido hoje, ou pode ter sido semana passada, vamos fazer alguma coisa incompatível com a vontade de Deus, e isso não pode fazer com que venhamos a pensar que deixamos de estar em Jesus. Passado é passado, é o presente, e o nosso presente é sempre de nova pessoa em Jesus. E esse presente de nova pessoa em Jesus deve fazer com que venhamos a viver enxergando um futuro glorioso, independente do que viemos a fazer aqui, considerando que vamos nos colocar diante de Deus e pedirmos perdão a Deus. Um futuro de bem-aventuranças, um futuro glorioso. Nós não podemos viver entendendo o que tem a ver conosco. A nossa consciência não pode se tornar um palco de acusações, porque nós nos apoiamos no que nós fazemos e não no que Cristo fez por nós. Por essa razão, nós não podemos nos prender ao nosso passado, mas ao nosso presente. O nosso presente sempre será o momento que estivermos vivendo. Hoje é o nosso presente, amanhã será o nosso presente, sendo hoje o nosso futuro. O nosso presente sempre será de novas pessoas em Jesus. E por isso nunca podemos deixar o nosso passado, as nossas imperfeições, os nossos escorregões, tomar conta da nossa consciência, tomar conta do nosso ser. É sempre, meus irmãos, sempre trazermos à nossa mente que o nosso presente é de pessoas em Cristo, e que em Cristo nós fomos reconciliados, perdoados, limpados, purificados, de uma vez por todas. Estamos isentos de culpa. O que você foi, deixou de ser. Você não é mais. Então viva de peito aberto e de consciência em paz diante de Deus, focado em Jesus.
Não se prenda ao passado, não viva de acordo com o passado, não se renda ao passado, não permita que o passado venha se tornar um Gasparzinho em sua vida, um fantasma. Não se permita que o passado venha se tornar um algoz com chicote em mãos, te atormentando o tempo todo. Viva o presente como nova pessoa em Cristo Jesus, como alguém que foi lavado, que foi lavada pelo sangue bendito de Jesus e que está apto e apta a se colocar diante de Deus e dizer: Deus, eis-me aqui, pecador que sou, eis-me aqui diante do Senhor, com a finalidade de continuar caminhando, entendendo que em Cristo, independente do que eu fui ontem, independente do que eu fui há uma semana, eu sou nova pessoa. Tem muita gente vivendo nos divãs, nos centros psicológicos da existência, porque vivem em crise, porque não entenderam ainda o que a salvação em Cristo Jesus significa, representa. Porque está preso ainda ao conceito autossotérico da salvação. Quem está em Cristo é nova pessoa, tem que viver no que diz respeito à consciência em paz, entendendo que não há mais culpa, entendendo que não há mais condenação, entendendo que não há mais inferno, entendendo que não há mais juízo para a condenação, entendendo que o que aguarda é as bem-aventuranças eternas, porque o diferencial não é o que eu faço a partir de mim, mas o que Cristo fez por mim, e eu passo a fazer em função do que Cristo fez por mim, com a finalidade de glorificar a Deus. Quarta razão de não olharmos para o nosso passado, mas para o nosso presente, porque o amor de Cristo é o catalisador para uma vida interna e externa compatível com o Evangelho. Verso 14. Vejam aí o que diz o verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, o morreu por todos, logo todos morreram. O verso 14, ou 14, está associado ao verso 12. Porque o verso 12, nas entrelinhas, diz o seguinte: não fiquem preocupados com o que o mundo define como correto, mas em fazerem a vontade de Deus neste mundo corrupto, entendendo que há galardões, há benefícios no porvir, há um prêmio aguardando vocês. E o verso 14 diz que o que vai fazer com que nós venhamos a viver isso é esse amor que nos envolveu, que é o amor de Cristo, que nos constrange o tempo todo a vivermos em favor do Evangelho, a termos uma vida interna e externa compatível com o Evangelho. Em outras palavras, nós vamos viver aqui dentro, na alma, amando a Jesus, internamente e externamente, amando a Jesus. Porque vocês sabem que existem pessoas que amam da boca para fora, existem pessoas que amam externamente, mas o coração, o ser, a alma, a subjetividade está distante de Jesus. O amor de Cristo nos constrange a vivermos uma vida interna e externa compatível com o Evangelho. E por essa razão, nós não devemos nos prender ao nosso passado, ao que fomos, porque nós sabemos o que passa em nossa subjetividade, qual é o nosso desejo, qual é a nossa vontade, internamente falando, que é de servir a Deus, por mais que nós, externamente, muitas vezes, não
venhamos a conseguir. Eu sei disto. O que não pode ocorrer é uma disparidade entre o interno e o externo, uma distância significativa entre o interno e o externo, ou seja, alguém que deseja muito viver o Evangelho internamente, mas vive externamente distante do Evangelho majoritariamente. Esse está vivendo o auto-engano acerca de si no Evangelho. Porque quem está no Evangelho vive desejando viver de acordo com o Evangelho e majoritariamente, isso internamente, e majoritariamente externamente vai viver compatível com o interno, correspondendo ao desejo interno de viver de acordo com o Evangelho. Não é um sepulcro caiado, não é uma lata vazia, não é alguém que só faz eco. É alguém que deseja e vive o que deseja. Então eu e você, nós sabemos mais acerca de nós do que os que convivem conosco. E por essa razão, volto a ressaltar, nós não podemos permitir que os que vivem em nossa volta nos definam a partir de uma atitude nossa, privativa, particular, específica, em um momento talvez de raiva, de dissabor. Porque nós sabemos quem nós somos, estando-nos em Jesus internamente. Eu disse aqui, em um sermão, que muitas vezes pessoas que tiveram um passado degradante, moralmente falando, quando se tornam evangélicas e passam a fazer parte de uma congregação, de uma ambiência eclesiástica, são criticadas por conta da vida, moralmente falando, degradante, passada. E aí, muitas vezes, o que acontece é o afastamento. Nós temos que entender que o que passou, passou, e tem que ficar no passado, seja o que for. Seja o que for, o que tem que determinar, no que diz respeito ao seu entendimento, com relação à sua salvação, é o que você vive internamente entre você e Deus. Só você sabe. Só você sabe o quanto te machuca, o quanto te fere, o quanto te angustia, o quanto você é esbofeteado ou esbofeteada quando você escorrega. Só você sabe. E isso não acontece em quem não se tornou nova pessoa em Cristo Jesus. Irmãos, nós temos que entender que existe uma referência com relação ao nosso relacionamento com Deus, à questão se estamos ou não em Deus, que é o que pulsa em nós, de modo majoritário, de modo constante, porque o amor de Cristo vai nos constranger a sempre, mesmo quando nós deixamos de fazer a vontade do próprio Cristo, a nos arrependermos, a buscarmos o perdão e a mudarmos de vida. O amor de Cristo nos constrange a amar, nos constrange a viver de acordo com o Evangelho, nos constrange a tentar a todo momento a derrubar, a nocautear aquele vício que há anos nos atormenta, aquele pecado de estimação que há anos nos atormenta.
um comportamento específico que nos persegue, pecaminoso, que há anos nos atormenta. O amor de Cristo nos constrange o tempo todo a batalharmos, a tentarmos nocautear a tentarmos vencer e isso não acontece em quem não se tornou nova pessoa em Jesus. Por essa razão que o que foi tem que ficar no passado. O presente deve determinar a sua vida, o presente de nova pessoa em Cristo Jesus. Isso deve se tornar um catalisador, algo que deve te impulsionar, algo que deve te encorajar a vencer os pecados de estimação, os pecados relacionados à sua vida privativa, aquela que só você conhece, aquela do seu quarto, aquela da periferia da sua existência. Se você não tiver a consciência de que você está em Cristo, o passado, que tem a ver com ontem, ou com hoje pela manhã, onde você pecou, vai ser mais determinante do que o seu presente, que é de nova pessoa em Cristo Jesus. E a tendência, vou dizer a você, é fazer com que você se afaste cada vez mais da realidade da igreja, da realidade da comunhão, da congregação, do evangelho, da vida com Deus. E é isso que o diabo quer. Então traga à sua mente que você é nova pessoa em Cristo Jesus e que nada, absolutamente nada, até esse vício, até esse pecado de estimação, não pode fazer com que você se sinta indigno ou indigna, a ponto de fazer com que você venha se afastar. Quando você se vê como alguém que está em Jesus, que é nova criatura, esse amor bendito e incondicional vai gerar constrangimentos constantes em você, e você vai tentar nocautear o tempo todo tudo aquilo que é incompatível com o evangelho. E isso que você tem que considerar. Você tem que considerar isto em nome de Jesus. Considere a vontade de ser melhor do que você já é, e não o que você foi. Considere o desejo de fazer de você, com relação a você, o melhor do que você foi ontem, hoje, e não o que você foi ontem. Quinta razão e última, de não olharmos para o nosso passado, mas para o nosso presente, é por termos a certeza que não devemos para o mundo absolutamente nada, porque estamos em Jesus. Fomos absolvidos por Deus em Jesus. É a conclusão dos versos 15 e 16. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E aí ele conclui: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em outras palavras, Paulo está dizendo duas coisas extremamente importantes aqui. A primeira é que em Cristo nós já fomos absolvidos. Nós já estamos absolvidos. Então nós não podemos ficar, estou salvo, não estou salvo. Hoje eu pequei, então deixei de estar salvo. Nós já fomos absolvidos. Nós já fomos reconciliados com Deus. Nós já estamos em paz com Deus. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa é que, se já fomos reconciliados por Deus, em Cristo, com Deus em Cristo, se gozamos da paz de Deus em Cristo, nós vamos viver de acordo com o Evangelho, de acordo com a vontade do Evangelho, ou com a vontade do próprio Cristo, que é o Evangelho.
Porque as expressões morreu e ressuscitou, relacionadas a Cristo, estão relacionadas a nós. Paulo está dizendo, nós também morremos juntamente com Cristo e ressuscitamos juntamente com Cristo. Fomos absolvidos, porque morremos e ressuscitamos juntamente com Cristo. Isso significa que o nosso viver hoje não deve ser mais igual ao que vivemos no passado. Porque nós somos novas pessoas. Os estímulos, os desejos, a vontade, os impulsos são outros. A perspectiva de vida é outra. A maneira com que uma nova pessoa, isto é, alguém que se tornou nova pessoa em Cristo, enxerga a vida, é outra. Se você está em Cristo, se você é uma nova pessoa em Cristo Jesus, você não enxerga mais a vida como você enxergava antes. A vontade de viver de acordo com a filosofia do mundo que talvez dominava você, não domina mais você. Porque você morreu juntamente com Cristo e ressuscitou. Você é nova criatura. Eu concluo esta mensagem destacando duas coisas. A primeira coisa, meus irmãos e minhas irmãs, é que, de fato e de verdade, se nós não aprendermos a olharmos para Jesus, para o que Jesus fez, nós vamos, com relação à nossa salvação, vivermos em crise o tempo todo. Nós vamos nos sentir salvos e não salvos o tempo todo. Porque nós ainda estamos em Adão. Não há como um passado, mesmo estando nós no presente em Jesus, nosso, não está relacionado a algum pecado. É impossível. É impossível. E se nós não entendermos que a nossa salvação não tem a ver conosco, mas com Jesus, nós vamos viver presos aos passados, aos ontens. Talvez amanhã de hoje, que você discutiu com seu esposo ou com sua esposa, ou que você se zangou no trânsito e passou a entender que você deixou de ser salvo ou salva. É impossível. Nós mesmo estando-nos no presente em Cristo, na condição de novas pessoas, não temos um passado, um ontem, relacionado a algum pecado. E se nós estivermos presos a esse ontem, que pode estar relacionado a um passado, nós vamos viver, no que diz respeito à nossa salvação, em crise o tempo todo. E o prazer de continuar participando da ceia, o prazer de continuar participando dos cultos, o prazer de continuar evangelizando, vai minguar, vai se tornar ínfimo em nós. É o que acontece com muita gente que vive assim. Esta é a primeira coisa que eu desejo destacar nesta conclusão. A segunda coisa é que, se você de fato é nova pessoa em Jesus, os estímulos, os prazeres, a vontade, que tem a ver com sua subjetividade, vai estar ou vão estar relacionados à necessidade de viver exclusivamente de acordo com o Evangelho. Vai ter um passado relacionado a algum pecado? Vai, porque é impossível. É impossível. E você tem que pôr isso na sua cabeça. Eu sou gente ainda, de carne e osso.
Eu sou ainda descendente de Adão. Eu ainda vou pecar. Mas essa realidade não pode ser dominante em mim. Porque eu nasci de novo. Eu sou nova pessoa. E se essa realidade é dominante em mim, significa que eu não nasci de novo. Isso é fato. Se Cristo morreu por mim, se Cristo pagou minha dívida, se eu estou em Cristo, eu vou viver isento de culpa. Eu vou viver certo de que tudo relacionado à minha salvação tem a ver com o que Cristo fez por mim, mas eu não vou viver, por conseguinte, relaxado ou relaxada, comportamentalmente falando, na vida. Eu vou passar a viver, comportamentalmente falando, agradando a Deus com prazer, com satisfação. Porque Cristo me deu, quando morreu, o maior presente. O presente de ter comunhão com Deus. E de poder dizer a mim mesmo, o que me aguarda no porvir é incomparavelmente melhor do que o que eu vivo hoje. Não viva olhando para o seu passado. Viva olhando para o seu presente. Não permita que as pessoas venham te definir a partir do que você foi, mas a partir do que você é. Lembre-se que o seu passado pode ser um ontem, um amanhã, um minuto, uma semana, um dia. Não viva de acordo com o seu passado, viva de acordo com o seu presente. Lembrando que o seu presente é de nova criatura em Jesus, é de nova pessoa em Jesus o tempo todo, apesar do que você é e for. Viva entendendo isso, porque a partir do momento que você passar a entender isso, você vai conseguir vencer em nome de Jesus, pela consciência de estar ciente de que tem a ver com o que Jesus fez com você, vencendo tudo aquilo que tem te amarrado espiritualmente. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Põe-se de pé. Eu quero que você, nesse momento, se coloque diante de Deus. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, o que tem acontecido com você. Eu não sei como você tem se enxergado espiritualmente. Eu não sei como você tem se visto espiritualmente. Eu não sei como você tem olhado para você. Eu não sei como você acorda e se enxerga. Eu sei que se você olhar para você, a partir de você, o seu passado, seja ele qual for, o de anos, ou de meses, ou de semanas, ou de dias, ou de segundos, vai tomar conta de você e vai te paralisar. Vai te paralisar. O seu presente, que é de nova pessoa em Jesus, que é hoje e vai ser amanhã e depois de amanhã, deve ser o catalisador, o que vai impulsionar você. Ponha isso em sua cabeça, em seu coração, para que o desânimo, para que a tristeza, para que a culpa não venha te afastar do Evangelho, não venha te afastar da comunhão, da congregação. Se sinta digno e digna em Cristo o tempo todo, clamando a Cristo, para que Ele venha te capacitar a vencer o que tem, talvez há anos, há meses, há semanas, te nocauteado no campo da ética, no campo da moral. Entendendo que em Cristo você é nova pessoa. Deus amado, Deus santo, eu sei que não somos perfeitos. Eu sei que existem pessoas aqui que podem estar vivendo uma espécie
de drama, de crise, no que diz respeito à sua espiritualidade, no que diz respeito ao relacionamento com o Senhor, por alguma coisa relacionada ao passado, por alguma coisa relacionada ao ontem, por alguma coisa relacionada ao que foi, ao que passou. E por essa razão, eu te peço em nome de Jesus, que tu venhas por meio do Espírito Santo imprimir a consciência do presente, deste ou desta, que é de nova pessoa em Jesus. Esse presente deve ecoar mais em nós do que o ontem, do que o passado, do que o que passou, do que o que foi. Porque é o presente que importa. Porque o Cordeiro de Deus foi imolado por nós antes da fundação do mundo, antes da nossa existência no tempo e no espaço propriamente. Isso deve nos fazer não nos relaxar ou nos relaxarmos com relação às questões morais ou éticas, mas nos fazer ter satisfação e prazer em viver moralmente e eticamente, agradando a Deus, sem aquela consciência de que podemos em algum momento deixarmos de estar no Senhor ou em Cristo. Ó Deus, arranque de nós a ideia de que a salvação tem a ver conosco. Arranque de nós a ideia de que a salvação tem a ver com o que fazemos. Imprimindo em nós a ideia, o conhecimento bíblico de que a salvação tem a ver com o que Cristo fez por nós. E esse conhecimento, ao ser imprimido em nós, assim entendemos por meio da fé, vai gerar em nós uma necessidade de viver de acordo com, ou de vivermos de acordo com o Evangelho. No presente, de acordo com o Evangelho, por sermos no presente novas pessoas em Cristo Jesus. Abençoe, meu Deus, então, a mim, ao irmão, à irmã que aqui está, que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, que o amor de Deus, a graça personificada na pessoa de Jesus Cristo, e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo venham acompanhar-nos hoje e sempre. Amém e amém.